Filhos e filhas, bem-vindo a mais um encontro de formação sobre o nosso discipulado e apostolado. Semana passada começamos a falar dos tipos de discípulo. Falamos dos discípulos da multidão e hoje vamos descrever mais uma característica de discípulo, os discípulos da lei. Vamos rezar juntos, vamos pedir o Espírito Santo. Enquanto isso, você vai compartilhando, convidando as pessoas para estar conosco, para seguir as nossas redes sociais, tudo Ironismo Mudaro oficial, seja Instagram, Facebook ou aqui no nosso canal do YouTube. É muito bom esse processo, você se torna conosco um evangelizador. Pegue aí também caneta, papel, a Bíblia, vamos juntos hoje anotar coisas importantíssimas para a nossa caminhada. Juntos peçamos, vinde Espírito Santo. Deus de amor, concede-nos uma inteligência que te conheça, uma angústia que te procure, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade, uma perseverança que, enfim, te possua. Vem, Espírito Santo, vem, permanece conosco e faz-nos conhecer a Jesus, que é o Mestre dos Mestres. Faz-nos conhecê-lo e amá-lo sempre mais, segui-lo, servi-lo e obedecer-lhe sempre melhor. Vem, Espírito Santo, desta forma, para que Jesus seja em nós glorificado tanto quanto possível, também por sua pobre e insignificante criatura que sou eu. Vem derramar essa graça para que eu me torne um verdadeiro adorador, Espírito Divino, de infinita caridade. Nós te oferecemos nossa vontade, a fim de que a inflames e abrases de teu puro e divino amor. Orna nossa alma com os teus 7 dons e faz de nós um templo de pureza. Enche-nos nesse dia, nesse discipulado e apostolado, de tuas graças e prepara nosso coração para receber ao nosso Deus espiritualmente. Obrigado, Senhor, porque a tua mão está levantando pessoas que estavam depressivas, pessoas que não tinham mais força de lutar pela vida, prostradas, prisioneiras do medo, do pânico, da ansiedade. Obrigado, Jesus, porque tu estás tocando agora sobre o aparelho digestivo de pessoas que foram diagnosticados com tumores malignos, seja no estômago ou no intestino. Obrigado, Jesus, porque eu vejo uma mulher que há anos vem sofrendo por causa do intestino preso e já fez tantos tratamentos, tomou tantos remédios e o sofrimento, a humilhação dessa mulher tem sido muito grande e tu tocas sobre ela e a cura agora. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, porque também uma pessoa que trabalhava na roça e foi picada por uma cobra, está com uma ferida que está necrosando a parte aonde levou esta mordida de cobra e não tinha mais o que fazer. E essa pessoa desesperada porque sabe que precisa daquele serviço, que a agricultura é a sua sobrevivência. Estava te suplicando nesta formação. Jesus, cura-me. E tu estás curando, Senhor. Muito obrigado, Jesus. A ti todo louvor, toda glória, pelos séculos sem fim. Amém. Filhos e filhas, vamos dar início hoje, vamos falar dos discípulos da lei, mas antes vamos recordar um pouquinho. A semana passada falamos dos discípulos multidão que louvam a Deus com os lábios,
que aclamam Jesus como rei, que consideram a Jesus como um profeta poderoso, que gostam de ouvir as pregações de Jesus, que aplaudem a Jesus, mas tudo na superficialidade, no emocional. Não buscam Jesus como Senhor verdadeiramente das suas vidas. Não querem assumir o compromisso da realeza de Jesus, que é o serviço. Estão preocupados apenas com o aspecto da cura e não estão preocupados com Deus. Abandonam Jesus quando as curas não acontecem. Eles não repudiam a pregação de Jesus, sentem-se até bem quando ouvem, mas não estão dispostos a dar testemunho. E gostam das manifestações de alegrias, mas na dor, no sofrimento, nas perseguições, abandonam Jesus. Diante dessa retomada, vamos agora analisar os discípulos da lei. Na Bíblia, são fariseus, são fiéis seguidores da lei. Mateus capítulo 23. Esse capítulo você vai estudar durante toda essa semana. Convencionamos nossos dias usar a palavra fariseu como chacota, como algo pejorativo ou como sinônimo de hipócrita. Entretanto, sabemos que na época de Jesus os fariseus eram, na verdade, homens conhecedores da lei. Tinham uma convicção muito grande da religião. Vamos analisar as atitudes desses discípulos da lei, colocando-os como discípulos da lei e o que eles faziam de tão bem. A oração. Eram pessoas que frequentavam o templo todos os dias e obrigatoriamente aos sábados estavam na sinagoga. O jejum. Jejuavam 2 até 3 vezes por semana. A esmola, a caridade, eram muito caritativos. Gostavam de dar esmolas. A lei. Conhecedores profundos da lei, sabiam os livros do Pentateuco decorado. E o dízimo? Pagavam rigorosamente os 10% de todos os seus ganhos. Podemos dizer que esses discípulos da lei eram os discípulos, numa linguagem mais moderna de hoje, os discípulos mauricinhos, aqueles que têm cara, mas não são. Antigamente dizia assim, é que nem Denorex, parece, mas não é. Diante dessas características, podemos dizer que estamos à frente a um excelente discípulo, de acordo com os parâmetros humanos. Qualquer paróquia do mundo, qualquer obra missionária do mundo, gostaria de ter dúzias de fariseus em seus quadros. Assim não haveria problema financeiro e outros problemas. Apesar de tudo isso, Jesus os cobrou duramente. Apesar de todas essas características positivas, Jesus os rechaçou. Ele nunca foi tão duro com alguém como foi com os fariseus, nem mesmo com a multidão. Por que isto? Nós vamos encontrar a resposta no versículo 3 desse capítulo que você vai estudar a semana inteira. O capítulo 23, e olha, para estudar todo o capítulo. Mas olha o que diz o versículo 5. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Este é o grande problema do discípulo da lei. Não está preocupado em cumprir a lei por causa de Jesus, mas por ele mesmo. Quer as honras do mundo, quer e se preocupa com o que as pessoas vão pensar dele. Vive de aparência. Começamos assim a delinear e concluir que para Jesus o importante não é o que os homens fazem ou deixam de fazer, mas o porquê fazem ou deixam de fazer. O verdadeiro discípulo não é avaliado por suas obras, mas pelas intenções
com as quais realiza ou deixa de realizá-lo. O mais importante para Jesus é o que somos. Deus vê o coração do homem e não as aparências. E quais são as características que nós encontramos no verdadeiro discípulo? Vamos entrar nessa parte e depois deixamos o nosso último ensino para degustarmos outras coisas. Já aprendemos como são os discípulos da multidão, acabamos de aprender o que são os discípulos da lei, e agora quais são as características do verdadeiro discípulo? Vamos analisá-las na vida dos discípulos. O primeiro passo, depois de cada um de nós estarmos com Deus, vamos juntos seguir agora. Entender como podemos ser verdadeiros no seguimento da fé. Primeiro passo, segue a Jesus porque Ele é Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. O verdadeiro discípulo sabe que Jesus não é apenas um profeta, mas o Filho do Deus vivo. Sabe que Jesus é Deus e o segue por ser o único Deus. Segundo ponto. Segue-o, pois só Ele tem palavras de vida eterna. Tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra de vida eterna. João 6:68. O verdadeiro discípulo, filhos e filhas, não segue Jesus porque ele tem palavras bonitas, mas porque tem palavra de vida eterna. Terceiro ponto. Segue-o pelo que ele é e não por aquilo que ele pode dar. O verdadeiro discípulo não se preocupa com o que poderá ganhar, sim em desfrutar da presença de Jesus. Interessa-lhe a pessoa de Jesus. Vinde e vede. Foram aonde ele morava e ficaram com ele. João capítulo 1, versículo 39. Jesus não tinha nada para oferecer materialmente, nem casa tinha. Ofereceu aos discípulos o partilhar da vida e eles foram. Experimentaram e ficaram. Não pelos milagres, pelos pães, mas sim por Jesus, por sua pessoa. Quarto ponto do discípulo verdadeiro. Segue Jesus até a cruz. O discípulo verdadeiro vai à cruz com Jesus. Não é o seguidor de festas temporárias, mas o seguidor que toma a cruz e segue Jesus também no sofrimento. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse, João 19:26, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. O discípulo verdadeiro está sempre aos pés da cruz, pois sabe que ali se realiza a salvação. Que forte esses 4 pontos. Vamos repetir? Segue a Jesus porque Ele é Deus. Segue-o, pois só Ele tem palavra de vida eterna. Segue-o porque Ele é o Senhor. Não pelo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Que coisa linda. Segue Jesus até o fim, até a cruz. Verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que louva, não somente na facilidade, na alegria, no entusiasmo, mas também na tribulação, na dor. Se queremos nos avaliar hoje no nosso ensino como discípulo, devemos nos perguntar: o meu modo de agir, de falar, de andar, de trabalhar, de estudar, deixa transparecer que sou um seguidor de Cristo? As pessoas percebem que sou cristão sem que eu fale alguma coisa? E é muito importante isso. Um dia Pedro estava decepcionado com o mestre e não queria aparecer ou se revelar como um discípulo de Jesus. Escondeu-se atrás do fogo
que crepitava na fogueira. Era noite e sua sombra o cobria. Ali estava Pedro tranquilo. Não queria ser reconhecido como seguidor do Messias. Pelo menos não daquele Messias. Não era bem esse que ele esperava. Esperava alguém que fosse combater e agora estava destruído. Era verdade que aprendera a amar aquele Galileu e por algum tempo até achou que verdadeiramente Jesus fosse Messias. E olha, até estava disposto a lutar com a espada por ele, cortou a orelha do soldado. Mas tudo foi um sonho, não é mesmo? Agora estava disposto a esquecer, não queria nem lembrar que um dia seguira aquele homem. Com certeza ninguém o reconheceria naquela noite. E a penumbra da fogueira era um bom local para se esconder. Veja, filhos e filhas, a importância da gente caminhar com a palavra. Pedro estava totalmente errado? Vamos pegar a Bíblia e ver. Mateus 26, 73. Pouco depois, os que ali se aproximaram-se de Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Percebam, mesmo na negação, Pedro se condenava, ele era um discípulo verdadeiro. Verdadeiramente, Pedro era um discípulo, e isso estava delatado no seu jeito de ser, de agir e de falar. Pedro, tu falas como ele. Não precisa te esconder. Teu modo de ser te denuncia. Este é o verdadeiro discípulo, aquele que nos faz recordar o Mestre. Portanto, o perfil do discípulo deve ser sempre, sem exceção, o perfil do Mestre. Vamos, com generosidade, tentar delinear esse perfil. E será um momento que eu posso dizer para vocês grande da presença de Deus na nossa vida. Primeiramente, precisamos expandir nossos horizontes quanto às características do discípulo ou do seguidor. Normalmente olhamos se a pessoa tem vida moral e social ajustada, se paga as contas em dia, se leva os filhos para passear, se é um bom marido, se leva a família para jantar fora, se é um bom vizinho e ótimo profissional. Portanto, é um discípulo. Não é tão simples assim, meus filhos. Tudo isso é fazer o ordinário e o que é obrigação do cristão. Ser discípulo é fazer o extraordinário, ou seja, Mateus capítulo 5, versículo 46 e 47. Se amares os que vos amam, que recompensa tereis? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Lucas 6,33. Se fazeis o bem aos que fazem o bem, que recompensa merece? O discípulo não é superior ao mestre. Precisa entender que todo discípulo perfeito será como o mestre. Aqui temos uma grande diferença entre ser discípulo de Jesus e ser discípulo perfeito. Muitas vezes na palavra, vemos falar de discípulos que abandonam o mestre, pois eram apenas discípulos. Não queriam ser perfeitos como o mestre. O ser discípulo perfeito não é para todos, mas para os escolhidos. E aqui eu quero parar para nós no próximo ensino, que vai ser muito legal. Nós vamos falar coisas muito importantes a semana que vem, portanto eu quero que você convide mais pessoas. Nós começamos falando no primeiro ensino, hoje estamos no segundo. Discípulo é um ser livre, discípulo é alguém que sabe o que quer, discípulo tem a palavra do mestre como imutável. E aí vamos
tentar descobrir nos textos bíblicos, analisando que tipo de discípulo somos. Quero orar um pouquinho por você agora. Senhor meu Deus, grande Salvador, hoje que entendemos e falamos dos discípulos da lei e dos discípulos perfeitos, os discípulos do Mestre, aqueles que querem o céu, vem nos dar a coragem de enfrentar todos os desafios sem temer a nenhum mortal, por mais poderoso que seja. O Senhor está libertando pessoas que eram prisioneiras de jogos, que estavam destruindo a sua vida e a sua família. Deus está te libertando. E hoje eu até nem quero me estender muito na palavra de ciência, porque eu vejo Deus tirando pessoas do cativeiro mesmo, pessoas do vício de uma sexualidade desordenada, pessoas do vício dos jogos, do cigarro, das drogas, pessoas hipocondríacas que auto se medicavam, pessoas que tinham o vício da fofoca, da mentira, da compulsividade. Deus está libertando. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. Bendito seja Deus por esse ensino. Olha, semana que vem vai ter mais oração, tá? Mas nessa semana, hoje, a partir de hoje, conquiste novos seguidores para as nossas formações e para participar dos nossos combates, as nossas redes sociais, tudo Ironismo Mudar Oficial, YouTube, Facebook e também Instagram. Nós também queremos pedir a sua ajuda, seja pelo doações.ironismodaro.com.br ou seja pelo nosso Pix 4299-1082740. Nós sobrevivemos da tua ajuda. Ajude-nos. E se puder, nessa semana, adquira os nossos produtos, loja.ironismodaro.com.br. Te encontro aqui na próxima semana e todo dia na Eucaristia, no Rosário e na Misericórdia. Deus te abençoe.